Bem-vindos a mais um episódio de Deals com Gonçalo Almeida. Hoje temos aqui o Francisco Pregueira Mendes. Antes de mais, é um amigo, depois, meu advogado e advogado de muitos dos meus clientes também. Francisco, obrigado por teres aceito o convite, é um prazer ter aqui. A ideia hoje era falarmos um bocadinho da sua experiência em todas as transações da Money. É um advogado muito reconhecido e requisitado por muitos e, portanto, antes de mais, obrigado por ter vindo. E se calhar a primeira pergunta era como é que chegou aqui e como é que foi o seu caminho até aqui? Obrigado, Gonçalo. É um verdadeiro prazer estar aqui a falar neste podcast da Arbor Partners. Eh, a sua pergunta, antes da sua pergunta, o seu comentário é obviamente um comentário exagerado, mas agradeço-lhe. É verdadeiramente, obviamente, um gosto trabalhar consigo e com a Arbor Partners e, portanto, agradeço muito estar aqui. Em relação à sua pergunta, a pergunta é um bocadinho difícil de responder, porque eu lembro-me desde miúdo que eu dizia que queria ser advogado. Hum, A minha família é tradicionalmente uma família de médicos. sim, Eu nasci no Porto e, portanto, é tradicionalmente uma família de médicos. O meu pai e o meu avô eram ambos ortopedistas e o meu irmão é ortopedista. O meu pai era um ortopedista conhecido na altura muito por tratar jogadores de futebol. Vinham sim, jogadores de futebol de vários sítios do mundo na altura, inclusivamente Chalana, tendo uma grande lesão que Chalana teve na altura, sim, veio sim, ser sim. tratado ao Porto. Eu lembro-me bem disso e, portanto, era uma família muito de médicos em que e alguns engenheiros em que havia alguma pressão. Eu senti, sem nunca me terem dito, alguma pressão para ir para a medicina. Mas sem nunca ninguém ter tocado nisso. Claro, O meu irmão mais velho já era médico, eu sou o mais novo de 5 irmãos, e portanto alguma pressão para ir para a medicina sem nunca ninguém ter dito. Mas a verdade é que eu desde miúdo disse que queria ser advogado e curiosamente não havendo nenhum advogado na família. certo. Eu sou o É o primeiro primeiro? advogado de uma geração desta geração e todas as Sim, outras sim. gerações. Nunca houve nenhum advogado e depois de mim não há mais nenhum advogado. Tenho um sobrinho neste momento que está na faculdade. Sim. Isto dito, eu sempre quis ser advogado e comecei e fiz os meus estudos na Universidade Católica do Porto, e depois quando terminei, na altura fiz um- uma coisa que não era muito habitual. Uhum. Nós estamos a falar de 1994. Portanto, embora não pareça, eu tenho 53 anos, parece muito menos. Pois, bora. Por acaso achava que era menos. Tenho 53 anos e, portanto, a verdade é que na altura era muito difícil. Não, fazer um LLM na altura era uma coisa Sim, que não sim. era vulgar, até se por uma questão logo inicial é aonde? Exato. Não era como agora que se vai à internet e Sim, toda a sim. gente, os miúdos todos, sabem isso e fazem isso. E, portanto, acabei por ir para a Bélgica, para a Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, onde fiz um LLM. Antes de começar a trabalhar, achei que deveria fazer uma especialização maior e, na altura, fiz em Direito Internacional e Europeu. Sim. Estive lá um ano, obviamente entre muita borga também e estudo, que Claro. também faz parte Essa- daquela idade. O estudo. Estudo de borga não. E portanto, e vim, estive lá um ano, foi um ano letivo Sim. em que estive lá, numa altura em que, repito, as coisas eram muito diferentes que são agora, não havia os Ryanair deste mundo, Claro, ir para um voo para Bruxelas, custava dinheiro, claro. portanto era um sacrifício pessoal, totalmente pessoal e monetário, totalmente diferente do que existe agora. E portanto fiz lá esse LLM e entretanto vim para o Porto, voltei para Uhum. o Porto e iniciei o meu estágio de advocacia na Teles, Uhum. onde estou até hoje. Portanto, eu entrei na Teles no dia 4 de outubro de 1995, onde estou até hoje, e portanto entrei como estagiário na Sim. altura. A Teles, na altura, era uma pequena sociedade de advogados eh, do Porto. Quando eu digo pequena, porque na altura todas as sociedades eram pequenas, não havia, Claro. não havia sociedades praticamente grandes, estavam a dar-se aí os primeiros passos de começar a ter sociedades de advogados de Sim. alguma dimensão. E portanto, comecei na Teles, como eu estava a dizer, em 1995, como estagiário. A Teles, uma sociedade do Porto,
e que quando eu entrei deveríamos ser cerca de 15 advogados, talvez, à volta disso. Mas curiosamente a Teles é uma sociedade que nasceu em 1936, portanto, Não enquanto sabia. escritório de advogados na altura, é uma sociedade que vai fazer 90 anos para o ano e, portanto, que fez um percurso um bocadinho engraçado, que é um percurso inverso à maior parte das sociedades de advogados. Foi uma cidade que nasceu no Porto, no Norte, que esteve muito implementada no Norte, e há cerca de 20 anos demos o passo de vir para Lisboa. Certo. Eu estou a dizer vir porque estamos a gravar este Exato. podcast em Lisboa. Exatamente. De vir para Lisboa e onde efetivamente as coisas correram bastante bem e hoje em dia os escritórios têm a mesma dimensão no Porto e em Lisboa e realmente é um passo inverso porque a maior parte, até eles como se estando entre as 5 maiores sociedades nacionais, Sim. o normal é as sociedades nascerem em Lisboa e irem para o Porto. Exatamente. É esse o percurso. E, portanto, estou, como lhe disse, comecei como estagiário, fiz o meu percurso todo na Teles e hoje sou o responsável do Corporate M&A Private Equity e também o Managing Managing Partner, que também da Exatamente. Teles, que me tira, obviamente, muito tempo Claro. nas minhas funções. Exatamente. Muito bem. Então, mas e como é que acha que nasceu o bichinho pela advocacia? O bichinho da advocacia, eu não lhe sei dizer Hum, isso, Gonçalo. É curioso porque já me fizeram várias vezes essa pergunta, nomeadamente quando não tenho, sim. nem tenho ninguém próximo que eu diga que é advogado, é a minha referência Certo. na altura de miúdo. Sim, sim. Não tenho, pá, foi de começar a ver de filmes, de livros, eu sempre li bastante, sempre gostei muito de policiais. Sim. E eu acho que queria ser advogado sem verdadeiramente saber o que é advogado. É uma coisa, Sim. é uma coisa que é difícil de Sim, explicar, sim. porque normalmente as pessoas, quando querem ser uma coisa de pequenino, têm uma referência. Certo. Uma pessoa que é uma Sim, sim. referência, aquela pessoa é Sim, para sim. mim o advogado, a minha referência. Eu nunca não tinha isso, mas lia bastante, via muitos filmes. Na altura, eu lembro de filmes ainda em VHS Sim. e Sim, beta, sim, sim, que era sim. o que se via na altura, e portanto, e tenho este bichinho, e nunca me passou pela cabeça ser outra coisa. Mesmo durante a universidade, nunca passou pela cabeça ir para a magistratura, por exemplo, para ser Sim, sim. juiz, ou para o Ministério Público, ou para seguir uma carreira Sim, sim. profissional qualquer, não. Sempre tive a certeza que queria ser advogado Sim. e nunca me passou pela cabeça ser outra coisa. É É, engraçado. é engraçado, mas não consigo explicar Mas, como a maior parte das pessoas sim, que sim. têm uma referência, Sim, não é? sim. Que... Eu também não. Só desde os 10 anos que eu sei que tenho que comprar e vender qualquer coisa. Tenho de estar a Mas negociar, é- que é a negociar que eu estou bem. Não sei o E quê, já nem agora eu já como. assisti e faz isso muito bem. Exato. Está no Mas eu- sítio certo, está no Não, sítio certo. tem de ser. Isto é a minha cara. Eu quero que eu fazer desde nascer. É isto também. Não sei como nem porquê. Mas é o Mas às quê? vezes as coisas são assim, Sim, não há uma explicação racional, sim, sim. foi um conjunto de fatores que levou Exato. a que eu quisesse sempre ter lá e que sempre lá tivesse o bichinho. Sim. Boa. E tem mentido, não é? Portanto, o bichinho estava certo. E o bichinho e está muito ativo, Exato. pode-se dizer, porque realmente gosto muito do que faço, gosto muito de ser advogado. Eh, Sim, Hoje em dia ser advogado é completamente diferente de quando eu comecei. sim. Há 20 e tal anos atrás, é completamente diferente. A advocacia mudou completamente, o mundo da advocacia mudou completamente, a forma de ser advogado mudou completamente, mas eu tenho lutado muito porque, para que haja princípios básicos da advocacia tradicional que não podem ser perdidos. Claro. Mas, Refiro-me, por exemplo, a questões deontológicas, por sim. exemplo. Eu, para lhe dar um exemplo, Hum, na Teles eu não posso faltar a muitas reuniões. Há uma reunião que eu não falto, que é a reunião de entrada dos estagiários, anual. é, Há uma reunião no Porto e uma reunião em Lisboa, onde nós metemos vários estagiários por ano, sim. portanto eu não falto a essa reunião e é para lhes passar o nosso ADN, Certo. aquilo que é o ADN Teles, os nossos princípios ético-morais, os nossos valores, as obrigações de confidencialidade, Sim. questões tão simples como se eu tenho uma reunião com um colega Sim. e o colega é mais velho do que eu, sou eu que me ofereço para ir ao escritório dele ter a Claro. reunião. Certo. Então, são princípios de entre colegas, da responsabilidade dos advogados com outros colegas, com a sociedade,
com os clientes são muito importantes, questões de confidencialidade. Eu digo, tenho já uma piada feita, que digo sempre muitas vezes nessas reuniões, e que agora depois vou ter que deixar de dizer porque vão perceber que era uma piada feita. Mas Que quer digo, dizer que tiveram a ouvir o podcast o se tempo tiveram a todo. ouvir o podcast, claro que vão ter, que isto vai ter uma abrangência gigantesca. Mas que costumo dizer que é, se falam a dormir com os vossos cônjuges, Certo. ou têm que passar a dormir separados num quarto separado, porque realmente o que se passa aqui dentro na Teles fica aqui dentro na Teles, é absolutamente confidencial, e esse é um ponto crucial na confiança Sem dúvida. dos nossos clientes, é saberem que nós, aquilo que tratamos para eles, fica de forma absolutamente confidencial. Isso é, os valores na Teles, também digo muitas vezes isso nessa reunião da apresentação. Erros todos vamos cometer ao longo da nossa vida profissional, Sim. mais para a esquerda, mais para a direita, em termos de trabalho. Agora, um erro de caráter, um Sim. erro de valores éticos, esses não têm desculpa. Sim, sim, sim. É Até porque a reputação demora muito tempo a construir isso mesmo. e 5 minutos a destruir. Isso Não é? mesmo. E, portanto, nós queremos este ADN, esta cultura Teles, é muito importante. Agora, não posso também deixar de dizer que é cada vez mais difícil, porque hoje em dia, nomeadamente nas gerações mais novas, e felizmente nós ainda não sentimos, mas não demasiado, como outras instituições, há uma rotação. As pessoas Claro. mudam mais facilmente Sim, sim. de lugar do que se mudavam há uns anos atrás. Sim, sim. Estas novas gerações são gerações diferentes. Eu não digo isto e percebo perfeitamente. Aliás, tenho duas filhas, uma com 24 e outra com 21, e portanto, se conheço bem essa geração, são gerações em que efetivamente a mentalidade é diferente. Certo. Antigamente chamava-se do emprego para a vida. Pois. Sim, isso já Hoje hoje já em não dia é existe. completamente ultrapassado. Sim, Estas não pessoas existe. vão trabalhar, depois vão fazer um mestrado, depois vão trabalhar mais um bocado, e depois Sim. vão fazer um mochilão, e depois Sim. vão. Sim, sim, sim. E bem, Sim. eu não, com isto não é, Sim, repito, é sim. só diferente. E portanto, as instituições têm que se habituar a isto. Se não se habituarem a isso, não conseguem manter este ADN, que eu acho que é o que diferencia muitas firmas, e no nosso caso da Teles é realmente muito importante. Sim. Até na vossa área, até isso acontecia mais do que nas outras, até não é? Manter-se para sempre. E hoje em dia, até acho que ainda há muitos advogados que ainda conseguem, daqueles mais do início, que ainda levam muito a mal a saída de pessoas quando entram, não é? Há ainda alguma mentalidade de algumas pessoas assim. Eu sinceramente não vejo isso assim. Eu acho que as pessoas, desde que façam as coisas como têm que ser feitas, sempre mais uma vez cumprindo os tais princípios e valores éticos que é preciso Claro. ter no trabalho, a mudança ainda faz parte da vida, Sim. e acho que E do mercado, não é? no Temos um mercado mercado muito dinâmico hoje em dia. não vale a pena nós queremos ter aquilo que não é possível ter. Exatamente. Portanto, eu acho que as instituições têm é que se habituar a esta nova realidade. E nós Claro. na Teles, eu digo muito isto, temos que nos habituar a esta nova realidade, obviamente sempre tratando muito, muito bem as pessoas a todos os níveis para Claro. tentar que elas lá fiquem e fiquem Fica. contentes. Exatamente. Porque, nomeadamente, uma sociedade de advogados é uma sociedade, todas são, mas é especialmente uma sociedade de pessoas. Não é? Sim, sim, É sim. uma sociedade de prestadores de serviço. Sim, Portanto, sim, sim. nós não vendemos nada a não ser serviços. Exatamente. Sim, sim. Portanto, e são as pessoas que fazem esses serviços. Não temos máquinas. Sim, Agora sim. começamos a ter, efetivamente, com a IA, mas verdadeiramente as pessoas são cruciais. E a nossa cultura Teles, e sei que somos conhecidos por isso no mercado, tratamos verdadeiramente bem as pessoas, ou tentamos tratar verdadeiramente bem as pessoas, Sim. queremos que as pessoas vão felizes de trabalhar, preocupamos-nos muito com as pessoas não são um número, e isto não é um clichê. Sim, sim. Muitas vezes É. ouve-se dizer, as pessoas não Isto são números, isto não, acredito, e acho que o Gonçalo não, já eu já conhece mais sei, ou já menos a já Teles, conheço alguns. já conhece várias pessoas de lá, e verdadeiramente Sim, para nós as pessoas não são clichê, cada pessoa é única e especial. sim, sim, sim. Mas isso, quer dizer, hoje em dia, mais que nunca, até estamos a transicionar para um setor cada vez mais de serviços, não é? A indústria está muito dependente hoje em dia de serviços, não é? E as pessoas é que fazem os serviços. Claro que as empresas têm o seu ADN, têm a sua cultura,
e tem o seu propósito de serviço, mas no final de contas, quer dizer, se não houver pessoas para executar aquilo que a empresa se propõe e as pessoas não trabalharem bem e não trabalharem felizes, quer dizer, vão mudar e o mercado vai funcionar. Portanto, eu acho que isso hoje em dia é um dos principais pontos que as empresas têm de ter, é conseguir reter talento e também, ainda por cima, hoje com a concorrência global, que não saiam de Portugal. É, Também, e ainda, começamos a ter isso, nomeadamente na área da M&A, que é a minha área. sim, Eh, eh, Hoje em dia nós temos não apenas a concorrência nacional, mas a concorrência internacional. exato. Porque hoje em dia um escritório de Londres pode contratar um advogado de M&A e muitas vezes até o deixar a trabalhar em Lisboa Certo. e, E a pagar preços de Londres. e a pagar outro tipo de preços, porque o mercado de Londres, estou a dizer um de Londres, porque é um Sim, mercado, sim. como sabem, muito especial na advocacia e muito conhecido e com excelentes escritórios de advogados do Magic Circle. E obviamente que é uma concorrência completamente desleal, Claro. não no sentido jurídico, mas no sentido Sim, sim. não jurídico do termo, porque não é possível concorrer com esse tipo de entidades. E, repito, o M&A, isso é muito possível. Já não será um advogado mais de contencioso, Claro. já Sim, é é mais difícil. difícil, não é? Sim, sim, sim. Não tem capacidade Claro. de exercer advocacia ou ir a um tribunal em Londres. Mas na área do M&A, É os possível. contratos são muito internacionais Claro. e, portanto, muito standardizados a Sim, esse sim, nível, e sim, isso é sim. perfeitamente possível. Sim. E não é só possível, Gonçalo, é uma realidade. Pois. Sim, É sim. uma realidade. E o que é que o levou de todas as áreas da advocacia a ir parar à área de corporate e M&A? É uma pergunta engraçada. E eu, quando comecei, fui um advogado generalista, Uhum. como Certo, toda a gente certo. quase toda a gente naquela geração. Uhum. Portanto, passei pela área do trabalho, passei pela área da concorrência, fiz bastante tribunal Uhum. e, portanto, foram áreas pelas quais eu tive que passar. E a determinada altura eu percebi que aquilo que eu verdadeiramente gostava e aquilo que verdadeiramente me sentia, que me realizava Uhum. e que me conseguia fazer mais feliz era claramente aquilo que se chama advocacia de negócios. Certo. Portanto, a advocacia em que nós discutimos transações, em que discutimos fusões, em que discutimos aquisições de empresas, é claramente, hoje em dia, e a partir de determinada altura na minha vida, a área do direito em que o bichinho que falávamos há bocado Claro. eh, mais, mais se mostrou. E, portanto, também tive a sorte, tenho que o dizer, de ter tido eh, duas pessoas que influenciaram muito a minha vida profissional. Uhum. Uma dessas pessoas é o Luís Teles de Abreu. Sim. O Luís Teles de Abreu que deu nome à sociedade, portanto chama-se Teles. Exato. A verdadeira nome da sociedade, o nome comercial é Teles de Abreu e Certo. Associados, embora a marca seja uma marca Teles, se chame Teles e Associados é conhecida por Teles. Mas o Luís Teles Abreu foi um advogado da velha guarda, muito conhecido Sim. em Portugal, um excelente advogado técnico, excelente advogado do ponto de vista deontológico, dos tais valores que Sim. falavam há bocado, e portanto já morreu, mas deixou-nos um legado muito importante, e a mim, foi o meu patrono, foi com Certo. ele que eu fiz o estágio. Sim. E também o Carlos Lucena. Sim. O Carlos Lucena é um dos sócios fundadores da Teles e foi completamente o meu mentor ao longo da minha vida profissional, com quem eu comecei a exercer a advocacia, com quem comecei a trabalhar, com quem aprendi muitíssimo. É um advogado muitíssimo exigente e muitíssimo exigente com as pessoas com ele trabalham, como foi o meu caso, e portanto, e que me colocou muito o bichinho para esta área Sim. das transações, Certo. do M&A, e portanto, e para além disso, depois também tive a sorte de ter um conjunto de clientes com alguma importância e dimensão que foram acreditando em mim ao longo da vida, Sim. porque isto verdadeiramente nós podemos gostar muito de fazer as coisas,
mas se não tivermos capacidade para as fazer Exatamente. e pessoas que confiem em nós para fazer, nós não podemos manter-nos a fazer aquilo que gostamos, não é? Exatamente. Não é só na advocacia, é em todas as áreas de prática, não é? Exatamente. É preciso provas que aquilo que efetivamente É isso. dizemos que Mas depois fazemos, conseguimos. acontecem, Gonçalo, naturalmente, é como na sua área. Sim, Pá, sim, sim. se nós formos sérios, se nós tivermos qualidade, se tivermos muita lealdade com os nossos clientes, muita confiança, muita abertura, Sim, sim. as coisas Olha, acontecem naturalmente, o sim, crescimento sim. dá-se naturalmente. Sim, sim. Não é preciso fazer muitas Não, vezes grandes, não é. entre aspas, publicidades, Não é, não. embora os advogados agora por acaso já podem fazer publicidade, mas Mas até antes não podiam. mas antes não podiam. Nem Não podiam, eu podiam. acho que vocês não podiam nem meter o nome em cima dos edifícios, pois não. Isso Hum, podiam, porque isso não era considerado publicidade, hum, isso era, no fundo, era considerado uma, uma indicação do local ok. onde trabalhava. Mas hoje em dia, em termos das restrições de publicidade do artigo que restringia a publicidade, Hum, foi revogado na nossa legislação. Há, obviamente, ainda algumas limitações, portanto, no claro. sentido eu não posso solicitar clientes ou liciar clientes, já não sei bem qual é o termo, que, a- que, a- Certo. que diz nos estatutos, não sei de cor, mas é qualquer coisa parecido com isto e, portanto, às vezes é difícil onde é que, Sim, então, sim. Onde é porque que, onde é que onde é que começa mete um e onde é onde que é que- acaba o outro, Exato. não é? Mas pronto, nós na Teles mantemos uma postura muito tradicional a esse nível, Sim, fazemos obviamente as nossas newsletters, sim, tudo aquilo que temos que fazer em termos de informação, sim. mas muito tudo a nível informativo e Ok. não a nível de publicidade. Sim, Portanto, sim, sim. fazemos damos muita informação Sim. ao mercado e aos clientes, mas não publicidade nos termos, continuamos a não fazer. E eu, enquanto managing partner, não me vejo a Teles a ser uma sociedade que vai fazer publicidade no sentido tradicional do termo. A verdade é que também não precisam, não é? Então já estão com os escritórios cheios. Eu- Felizmente as coisas têm corrido bem, Sim, as coisas têm corrido bem, temos crescido muito, todos os anos tem sido o melhor ano, felizmente, exato. e portanto as coisas têm corrido bastante bem. A nossa parte nós temos um projeto de internacionalização Ok. também importante que está a correr e que é muito importante, não é? Porque hoje em dia, Sim, sim. nomeadamente em determinadas áreas, por exemplo, na área que eu trabalho, que nós trabalhamos lá da parte da M&A, obviamente que a parte da internacional Claro, é tem um peso muitíssimo grande. importante Sim, sim. e falávamos há bocado em off antes de começarmos a gravar e o Gonçalo dizia-me que eu agora andava a viajar muito e tem um bocadinho a ver com isto, não Pois. é? Obriga-me, não só em termos da minha área de prática, como em termos de representação institucional da Certo. Teles, obriga-me um bocadinho Sem dúvida. a viajar Sem dúvida. e a estar Mas desta globalização total o que é hoje. passo, o passo tem de ser por aí, ainda pelo que falávamos há pouco. Não é? Sem Porque dúvida, senão, sem dúvida. qualquer dia, se não ficamos global, é como as empresas, se não crescerem, na prática estagnam, não é? E no vosso caso, como a competição está tão mais internacional, quer dizer, no vosso e em maior parte, não é? Têm de ir por aí para conseguir continuar a acrescentar valor e continuar a ser uma referência que hoje em dia já não pode ser só em Portugal. Não há dúvida, Não não é? há dúvida. Revejo-me integralmente no que está a dizer. E há aí um ponto que eu sinto e que eu gostava de partilhar aqui, Uhum. que nestas minhas viagens internacionais é que Portugal comunica mal externamente. Sim, sem dúvida. Portugal comunica mal. Eu dou um exemplo. Estava no outro dia num almoço há 2 semanas em São Paulo com um cliente em que ele me estava a dizer: vocês agora acabaram lá com o vosso Golden Visa e com o Hum. vosso regime de residente não Sim, sim. habitual. Que não é nada disso. De Tanto se todo. disse que o Golden Visa ia acabar que passou-se a imagem, o Golden Visa Exatamente. mantém-se em formatos diferentes, Nós a obviamente. comunicar mal somos bons. A comunicar Comunicar mal somos somos bons. bons. Portanto, mantém-se o Golden Visa, obviamente em formatos diferentes, já não Sim, nos moldes iniciais, daqueles investimentos imobiliários e tudo sim, isso, mas sim, mantém-se. sim. O nosso regime do RNH, que agora tem um nome, que é outro nome qualquer, mas já está conhecido na nossa gíria da advocacia por o RNH 2.0, Sim, eh, continua a ser altamente atrativo sem dúvida. para trazer
cidadãos de outros países ou cidadãos portugueses que estejam há mais de 5 anos lá fora para Portugal, com um regime fiscal super atrativo. Só que isto não é. Este cliente, que é um que estamos a falar de um cliente informado, Sim, informado até sobre o país, e ele achava que sim, sim, tinha lido que o nosso regime do sim, sim, RNH tinha acabado pura e sim, sim, simplesmente e que não havia mais nenhum regime que sim, sim. pudesse ser utilizado. Portanto, o regime do RNH anterior acabou, como se lembram, aliás, julgo que foi anunciado pelo nosso primeiro-ministro da altura, que apanhou-nos a todos um bocadinho de surpresa numa entrevista, julgo eu. Sim, Mas a verdade é que nós temos hoje um regime que não se chama RNH, chama-se outra coisa qualquer, sim, mas é o RNH sim, 2.0, sim, que é sim, no fundo para atribuir mão de obra qualificada exatamente. e permite atrair muita, muita, Sim, muita sim. gente para Portugal. E mesmo os vistos de gold mantêm-se, não é? Tivemos de reinventar um bocadinho e quer dizer, os grandes players que atuam nesta área tiveram-se de reventar, que estavam virados mais para o imobiliário, tiveram-se de virar mais para outras formas de fazer o investimento, mas a verdade é que ele continua a acontecer e continua a desenvolver as cidades, não é? Porque, na verdade, quer dizer, toda a gente dizia mal dos vistos gold, mas quer dizer, sem os vistos gold, muita da parte da renovação da cidade não tinha acontecido. E que estamos a falar de Baixa do Porto, Baixa de Lisboa, e quando aquilo passou para ser numa renovação de serviços, então aí ainda mais, porque havia muitos espaços de serviços que não estavam de todo a ser aproveitados e com isso foram reconvertidos em escritórios, em apart-hotéis e portanto houve aqui uma série de renovações da cidade que foram muito por via do investimento estrangeiro e quer dizer, é uma pena que nós comuniquemos mal, que depois acaba de repente e dá parece que depois dá um trabalho muito mais gravado a conseguir convencer sequer que aquilo que nós estamos a dizer é verdade, É não é? Até rigorosamente parece que isso. nós estamos É a rigorosamente isso. transmitir. Porque nós falamos tanto que íamos acabar com as Sim, coisas que é depois verdade. as coisas não acabaram, ou se acabaram, foram substituídas por outras, e depois dá muito trabalho a nós, os chamados Exatamente, players de todo exatamente. este setor. Quem diz advocacia diz Sim, sim, de sim. outras áreas de atividade, repor no fundo a verdade das coisas e andar quase a fazer a comunicação que muitas vezes devia ter sido feita pelo país. Portanto, eu concordo exatamente com o que disse. Nós comunicamos mal. Como é que disse exatamente? Comunicamos mal e somos bons a comunicar Somos mal, bons a não é? Foi comunicar isso. mal. Gostei dessa frase. Revejo-me nisso. Somos bons a comunicar mal. A verdade é pá, nós estamos a falar, por exemplo, a Holanda. A Holanda importa a maior parte das coisas e vende com a marca deles para fora, nem sequer produz nada. Nós produzimos tudo e vendemos para os outros venderem com a marca deles, não é? Epá, eu tinha, quando estava, era uma coisa que me irritava por acaso um bocado. Estava em Madrid, pá, e tinha amigos meus a usar sapatos que diziam que era feito em Portugal. Pá, eles compravam na Suíça a 400 euros, o par de sapatos. Pá, aquilo sai de Portugal para aí a 30 euros. Não é? É vendido ao tipo da Suíça que mete a marca dele e vende a 400. Portanto, assim, É, eh, a mais-valia nunca fica cá, ou raramente fica cá. Portanto, nós somos efetivamente maus a capturar o valor acrescentado das coisas, não é? E, portanto, nós somos muito bons a produzir, quer dizer, e lá fora temos, pá, a maior parte das indústrias somos muito bons, em quase todas, moldes, sapatos, quer dizer, de tudo, cortiça, somos muito bons a produzir, mas depois, quando chega ao valor acrescentado das coisas e dos produtos, fica-nos muito difícil capturar essa é parte. Não exatamente isso. é? E revejo-me tanto no que está a dizer que até às vezes penso. Pense numa marca portuguesa que seja conhecida no mundo inteiro. Há poucas, muito poucas. Eu vim Eu- do Porto. Eu vim do Porto. mas vinho do Porto é um produto, Pois uma é, marca. exatamente. Sim, sim. É, é, E as maiores famílias nem são portuguesas, vieram da Inglaterra eh, para cá mas para isso é uma produzir. coisa. A única marca que eu acho que assim que realmente chegamos a qualquer lado e toda a gente conhece é o Cristiano Ronaldo. Era isso que eu ia dizer. Sim, sim, sem dúvida. É Realmente é o maior embaixador português. português de Sempre, sempre. sempre, E sempre, acho sempre. que é difícil alguma vez Portugal voltar a ter um É, embaixador como este, não tem porque comparação. realmente é um português que gosta muito de Portugal, faz muito por Portugal, conhecido no mundo inteiro Sim, e é um embaixador. Porque sem dúvida. tirando isto, nós temos marca, temos produtos, como disse, Sim, sim, temos a cortiça, temos sim, sim. um produto de cortiça feito por famílias fantásticas, Sim, sim. tradicionais portuguesas, de gerações em gerações, mas não.
Temos o vinho, como disse, temos Sim, vinhos fantásticos também, de famílias fantásticas, mas a verdade é que uma marca que nós possamos dizer é conhecida no mundo inteiro. é. Eh, Até temos uma marca, epá, que era conhecida e que quando correu mal, quer dizer, levou chicotada pública por toda a gente, que a mim até me fez um bocado de confusão, porque quer dizer, só dão chicotada quando corre mal, quando corre bem ninguém aplaude, não é? Que era a Farfetch. sim, A Farfetch chegou a estar nas bocas do mundo, em todo o lado, e depois pá, correu mal. Pá, corre mal, nem sempre tudo corre bem, mas ele fez um percurso espetacular e efetivamente estava com a marca. Não sei, aí sim ele era bom a captar o valor acrescentado da marca. Não é? sim, foi uma marca que ficou muito conhecida em muito, Sim, num curto espaço de tempo. sim. É, 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 é e em notável. muito lado, em muito lado. É notável. Mas só voltando à questão ainda há bocado dos produtos que nós falávamos, Hum, eu acho que também aí é um problema muitas vezes da comunicação do país, porque sim, eu acho, por exemplo, voltando ao que falávamos há bocado, por exemplo, da cortiça, eu acho que a família mais conhecida nesta área, que é a família sim, Amorim, e que faz um trabalho absolutamente notável nesta área. É difícil eles conseguirem dar mais visibilidade ao produto fantástico que têm, porque eles já estão quase no mundo inteiro. sim, sim, Agora, eu acho é que muitas vezes Portugal não faz o suficiente pelas marcas dos seus sim, sim, produtores. sim, sem dúvida, Não, e era sem preciso dúvida. termos. Mas isto não é uma questão política, eu acho que isto é uma questão Eu de acho vários governos da que esquerda à direita. eu até acho que é mais uma questão já cultural, intrínseca, não é? Que é uma coisa difícil de tem de ser mudado a nível pá, quase institucional do país, não é? Porque, quer dizer, nós quando olhamos para a América olha para a marca, é tudo grande. Na América é tudo grande, não é? Em Portugal é tudo pequenino. É tudo pequenino. É Pá, outra escala. é outra escala, é tudo beneficiárias. Empresas pequenas, empresas grandes são mais taxadas, empresas pequeninas são beneficiadas em tudo. Não é? Não há nada que uma empresa pequenina É verdade, não seja é verdade, beneficiada. Não é? é verdade. Portanto, isto é mais um shift cultural de mindset daquilo que temos de fazer, porque a verdade é porque é que não havemos de trabalhar a marca. As pessoas, hoje em dia, principalmente, seguem muito a marca. Claro que o produto é importante, mas nós somos conhecidos como bons produtores. Não é? E Nós com dizemos, excelentes produtos, claro. Com excelentes excelentes produtos. Pá. produtos, não há dúvida Não, nenhuma. não faz sentido. E, portanto, não faz sentido não capturarmos a segunda layer de valor que é a marca. Não é? Portanto, pá, acho que é uma coisa Totalmente de acordo. Totalmente de que acordo. temos de trabalhar. E aí é um bocadinho de trabalhar a reputação, depois a reputação mantém-se. Não é? Claro que o produto tem de seguir, mas quer dizer, grande parte das marcas, muitas delas nem sequer produzem o produto próprio. Isso. Sálvio, o exemplo do vinho que falamos há pouco, para mim também é outro caso disso. Pá, nós temos vinhos totalmente ao nível de Bordeaux, por Sim, sim, exemplo. sem dúvida alguma. Só que um Bordeaux é um Bordeaux, não é? Claro, sim, Portanto, sim, vai a qualquer sítio do claro. mundo Exatamente. e em caso de dúvida, Exato. E- pede-se um vinho de Bordeaux, exatamente. que é sempre uma escolha mais ou Exato. menos A segura, escolha portanto. segura, não é? Mas felizmente eu acho que isso está, em termos Acho que sim. de alguns produtos, está a mudar e tem que mudar, porque nós realmente, como o Gonçalo dizia há pouco, nós temos muita qualidade. Sim, Temos muita qualidade. sem dúvida. E um Bordeaux é champanhe, não é espumante. Pois, Então, e Francisco está há 30 anos, mais ou menos, na área da M&A. O que é que ainda o entusiasma a continuar nesta... O que é que mais o entusiasma nestes projetos? o que mais me entusiasma, Hum, claramente, a satisfação dos clientes. Completamente. Chegámos ao final de uma transação sim, e ver que o cliente ficou satisfeito. sim, E ver que chegar ao final de uma transação, e uma frase que eu uso muito, que digo muitas vezes, às vezes até com clientes hum, que não conheço, digo muito uma frase que é: o nosso objetivo é chegar ao final da transação, vê-lo muito satisfeito e essa noite ir dormir e não estar preocupado com nada. sim, sim. De que tem a ver com a transação, Claro, com o exato. futuro, claro Sim, que. sim, exatamente. Portanto, ou seja, ter feito a transação nos moldes que o deixam confiante, Sim, sim, sossegado, tranquilo. Obviamente, às vezes não, claro. nem sempre é possível que estas Sim, coisas sim, sim. aconteçam exatamente assim, porque às vezes as próprias transações têm características que não permitem que seja assim. Mas isso é a coisa que mais me deixa Sim, satisfeito, é ver a satisfação do nosso cliente sim, na teles de que efetivamente cumprimos
o objetivo. sim, Nós somos, no fundo, mandatários claro. do Sim, sim, cliente. sim, sim. Nós ali só representamos o interesse do cliente e é Claro. só pelo interesse dele que nós temos que Mas, lutar. sim, sim, sim. Nada mais. E, Sim. portanto, E vocês na prática, o vosso trabalho principal é prevenir aquilo que pode correr mal, não é? Porque se correr bem, o vosso trabalho era, era fácil, mas é é, prevenir sobretudo aquilo que pode eventualmente é verdade. correr mal. É em parte verdade, Gonçalo, porque e hoje cada vez e o Gonçalo é um empresário de Sim, sucesso e, portanto, sabe bem o que eu estou a dizer. Hoje em dia a advocacia tem que ser cada vez mais preventiva sim, e não a chamada advocacia curativa, sim, sim. que só eu advogado quando as coisas estavam a correr mal. Não. Claro. Hoje é preciso fazermos bons contratos, temos as coisas bem delimitadas em termos de risco Uhum. e em termos daquilo dos riscos que queremos ou não assumir, Claro, do período de tempo pelos quais os queremos assumir, claro. e portanto isso é muito importante estar num contrato para nos dar a tal tranquilidade. Mas também lhe digo, o ideal sabe qual é? É pôr o contrato na gaveta e nunca mais ter que o Sim, abrir. sim. Não, Isso sem são os dúvida. melhores Esses são contratos, os melhores. porque significa que o negócio, Sim, a sim. transação entre as partes, que é o que Exatamente. interessa, Sim, sim. Pá, efetivamente correu bem. verdade, apesar de tudo e o contrato ser muito bom, quer dizer, se a relação for má, mesmo que o contrato esteja a ser cumprido na íntegra, vai correr mal, não é? Portanto, Vai correr mal. vai correr mal. Portanto, o mais importante é que haja bom senso entre as partes, que eu hoje em dia até acho que é as coisas mais difíceis de encontrar. É pessoas com bom senso, mas quer dizer, havendo bom senso, as partes têm de chegar a acordo, porque no final do dia o contrato serve para prevenir quando não há acordo entre as partes, mas quer dizer, tem de haver acordo, tem de haver diálogo, senão vai ser tudo muito mais complicado. E vejo-me integralmente no que está a dizer, e aliás, isso vem, acho que a experiência da vida nos diz exatamente isso. E é antes de qualquer contrato, antes de qualquer advogado, são as pessoas, Sim, não vale a pena. sim, São as pessoas, porque pode ter os melhores advogados do mundo, os melhores contratos do mundo, que se as pessoas não forem sérias, não forem cumpridoras da sua palavra, não forem leais no negócio, no equilíbrio do negócio. Os negócios têm que ser equilibrados. Se os negócios não forem equilibrados, vai ser muito difícil que a relação futura não venha, pelo menos, a potenciar-se algum conflito. claro. Eu acho que é. Vejo muitas vezes, às vezes, alguns empresários que vão para um negócio e que querem ganhar tudo. Isso é difícil. Até podem conseguir se a outra parte até tiver num momento de alguma dificuldade ou até porque tem algum ascendente negocial. Há várias características, mas isso a prazo Sim, sim. acho que não é o caminho certo, É, nomeadamente para quem quer ter um papel importante nesta área do M&A, e sim. agora estou a falar do ponto de vista dos clientes, não Claro. dos advogados. Sim, sim, sim. Acho que é Mas agora não falando só dos advogados, eu acho que, quer dizer, quer compradores, quer vendedores, eu acho que pá, raramente o fazem apenas uma vez na vida, não é? Portanto, e depois, quer dizer, se corre mal uma vez, pá, dificilmente fazem a segunda, até porque o mercado não é assim tão grande e as coisas eventualmente acabam por tudo se se sabe, saber. Tudo se tudo sabe, se não é? sabe, tudo se Tudo se sabe. sabe. E portanto, ah, eu pelo menos tenho essa postura, pá, eu quero ficar aqui muito tempo, não é? Portanto, eu posso abdicar de algumas coisas agora, mas sei que mais lá à frente vai correr bem e as coisas vão manter o rumo que têm de manter. Não é? Não há, é exatamente, digo isto, e eu acho que isso se aplica que nem uma luva a este mercado de M&A, que Sim, é credibilidade, seriedade. As pessoas saberem que quando vão investir em conjunto, ou vender, ou comprar um determinado player de mercado, esse player de mercado é uma pessoa de bem, é uma claro. pessoa com bom senso, uma pessoa equilibrada, que vai balancear a transação. Exato. Porque quem pensa que as transações se fazem e a seguir tudo corre bem, Sim. isso não existe, não é? Vai haver problemas, vai haver momentos de atrito, momentos de tensão, em que as pessoas, obviamente, vão ter que ter o tal bom senso que o Gonçalo referiu há um Claro. bocado para o resolver, e, Sim, portanto, é muito importante, nomeadamente para quem quer ficar no mercado. sim. Não, pois há Hum, sempre em todos os mercados aqueles paraquedistas que aparecem de vez em quando, mas nós também já sabemos quem hum, são é assim. e também são facilmente identificáveis. Mas até porque se não houver boa fé, não houver bom senso, quer dizer,
o tempo de negociação as fases que se tem de passar são tão grandes e muitas vezes tão complicadas que, quer dizer, se identifica que a pessoa já que vem de má fé, não vale a pena sequer iniciar, porque vai estar tudo a perder tempo e dinheiro, vai chegar ao final, não se vai fazer, porque vai haver ali qualquer shift que vai tentar passar, não resulta, não é? Portanto, Gonçalo, é exatamente isso, e mais uma vez a experiência diz exatamente isso. E é uma coisa curiosa que também gostava de partilhar, que é, às vezes tenho determinados clientes que em determinadas operações que querem fechar a operação num mês, 15 dias. Às vezes estamos a falar de operações grandes, é, que obriga a due diligence, e claro. para quem está habituado a este tipo de É, coisas, sim, pronto, sim. são processos Sabemos. que demoram algum tempo. Mas às vezes tem que demorar esse tempo, porque às vezes esse tempo é não só essencial para fazer o trabalho jurídico, mas também muito importante para a relação entre as partes. As partes vão falando, vão negociando, vão se conhecendo. É um processo, muitas vezes, de conhecimento e aprendizagem entre as partes, que às É, sim. vezes as pessoas não têm consciência disso, porque É, estão ali sim. só a negociar o contrato e, bem, o preço, as Sim, declarações e garantias, sim. aquelas as questões, as não concorrências, os É, sim. drag-alongs, os tag-alongs, É, aquelas sim. coisas todas que se negociam nesta área de prática do M&A, mas é muito importante porque vai-se vendo ali as posturas, É, o tal bom senso, a tal forma de estar, vão-se conhecendo melhor, às vezes são horas e horas, e este tempo, muitas vezes, é muito importante para a transação se fazer ou sem não dúvida, se fazer. sem dúvida. Pá, eu costumo dizer sempre, pá, é a primeira coisa que digo logo aos meus clientes, pá, se vocês vão vender, não vão vender a totalidade, pá, vocês, antes de receber qualquer proposta, eu quero que venham cá e conhecer as pessoas que vão fazer a proposta, pá, porque vocês até podem receber a melhor proposta. Se vocês virem que não há fit com a pessoa que fez a melhor proposta, não vale a pena É aceitar, exatamente porque isso. vai ser a pior decisão da vossa vida, porque vão ficar casados com eles, pá, durante pelo menos mais 5 a 10 anos e não vai resultar, vão se arrepender, aí nem nenhum contrato o salva, vão dormir para a cama pá, E, não vão pensar noutra coisa. e vão ter um mundo de problemas, não é? Ah, Um mundo de pá, problemas. e portanto, pá, muitas das vezes, quer dizer, há propostas que não é só o dinheiro que conta, não é? Tem outras variáveis e variáveis que ultrapassam coisas comparáveis, não é? Sobretudo a mais-valia que se pode trazer para a mesa e planos futuros e até as pessoas em si. Voltamos ao mesmo. É sempre, É, é no final, no, vai dar tudo ao no mesmo, não é? final é sempre pessoas. É, porque estamos a falar de pessoas sempre. No Sim, final sim, do dia, pessoas, sim, qualidades, capacidade técnicas e valores e princípios éticos. Pá. sem dúvida, Não, sem dúvida. é quase um círculo, não Sim, é? É quase um círculo. É quase um sem círculo. dúvida. E tendo em conta todos os mais milhares de contratos que já viu, agora, quando olha para um contrato, qual é que é a primeira coisa da transação que você vai analisar? Ó, Gonçalo, voltamos um bocadinho àquilo que falávamos há pouco, que é, antes de olhar para o contrato, eu tenho que perceber o que o cliente quer. Certo? Perceber bem o que é que ele pretende, perceber bem qual é a vontade, explicar-lhe quais são os riscos, quais são os caminhos e definir uma estratégia. Isso antes de sequer pegar em qualquer contrato, quer seja um contrato que vem da parte Claro. contrária, quer seja Sim, um sim, sim. contrato que perceber que por cada caso é um caso, e há Claro. casos muito diferentes, e há casos de clientes que gostam e querem assumir determinados riscos para Uhum. atingir determinados objetivos, Certo? estão dispostos a isso, não nos fazem pressão nenhuma. Há outros clientes que não querem assumir riscos nenhuns, que querem dizer, eu quero comprar ou quero vender, vamos imaginar do lado do vendedor, eu quero vender e não quero pensar mais nisto. Certo. Sem Até dúvida. prefiro vender teoricamente um bocadinho mais barato, Sim, mas não pensar mais nisto. claro. E há outro tipo de cliente que diz: não, eu quero rentabilizar ao máximo o preço e até estou disposto a assumir determinados riscos. Claro. Portanto, Sim. e nós, e das coisas que realmente me dá gozo fazer é esta negociação, esta discussão, este perceber o cliente, este definir uma estratégia, definir como é que vamos lá chegar. É, Sinceramente, esta parte negocial sim, e esta parte de quer com o cliente, quer com a parte contrária, sim, é hoje em dia das coisas que eu mais gosto de sim. fazer Sem na dúvida. minha área de Sim, prática. sem dúvida E também. depois aí, depois percebemos isto tudo o que o cliente quer. Vamos imaginar o caso que disse há pouco, Hum. em que o cliente vai vender uma parte da Sim, sim, empresa, mas continua lá. sim. Temos que perceber
como é que é a gestão futura, o que é que efetivamente ele pretende fazer, como é que pretende estar, quanto tempo lá pretende estar, se é que essa questão existe, se vai poder exercer uma atividade concorrencial ou não durante este tempo e depois quando sair. Ou seja, são tudo isto, e tudo isto para mim tem que ser definido no início. Claro, sem dúvida. Estratégia. Sem dúvida. Temos estratégia para depois tentarmos que chegar àquilo que o cliente efetivamente pretende. Claro, sem E dúvida. voltamos à parte da questão de satisfação do cliente. Sim. Nós, e a Teles, a mim sempre, quer o Luís Teles Abreu, quer o Carlos Lucena, que falei há pouco, sempre me ensinaram muito, é o princípio do primado do cliente. O cliente, nós estamos ali para servir o cliente. Isto não pode ser... Sem clientes não há sociedades de advogados, nem há Arbor Partners. Não há nada. Não há nada. Portanto, nós temos sempre que pensar no cliente em primeiro lugar. É absolutamente fundamental. E quando eu vejo, termino uma transação e muitas vezes eu gosto muito de fazer no final das transações um almoço, um jantar, para conversarmos um bocado, para comemorar, porque acho que as coisas também têm que ser comemoradas devidamente e, se possível, com um bom vinho. E ostras. e ostras, de que gosto muito, e sei que o Gonçalo também. Portanto, acho que é importante, porque com determinados clientes, e felizmente com muitos deles, há uma relação pessoal que se estabelece ao longo de anos e anos e anos. Eu tenho os principais clientes com quem eu trabalho com eles há muitos anos. Portanto, uma relação de grande confiança, de grande parceria, em que eu quase já sei o que eles pensam em relação a determinado assunto, e por isso é que eu acho isto muito importante nesta relação que disse há pouco de bem servir o cliente. Claro, sem dúvida. E voltando um pouco, estava a dizer atrás, era importante, logo, e é logo também o que eu faço logo desde o início, é definir quais é que são os pontos-chave importantes para o cliente e para ele ficar satisfeito com o negócio, não é? Que é para nós sabermos também qual é que é a nossa margem de manobra para depois podermos negociar as melhores condições finais, não é? Nunca vamos conseguir 100% do que queremos, porque não existe. tem de ser, o negócio tem de ser sempre bom para ambas as partes, mas aqueles princípios base, tentar não mexer, e quer dizer, já sabemos que temos de andar ali um bocadinho à volta para conseguir chegar a um baseline que seja interessante, mas isso também acho que é muito importante, e daí a relação de confiança, que o cliente também tem de confiar em nós para nos transmitir aquilo que efetivamente sente. Pá, se nós não conseguirmos ter uma ligação com o cliente, ele diz-nos uma coisa que não é verdade só para nós tentarmos negociar um bocadinho melhor, depois ao final fica difícil de chegar ao valor ótimo e às condições ótimas. É rigorosamente isso. E nós temos sempre que ter uma relação equilibrada. Sempre que eu vejo uma negociação, vejo-a desta forma. Tem que ser uma negociação, obviamente, win-win. Claro. As duas partes têm que ganhar. Se achamos que nós vamos conseguir ganhar tudo aquilo que queremos, ou ter tudo aquilo que queremos, vai ser difícil. Pelo tal equilíbrio que é preciso fazer. E agora deixa-me contar uma história. Tem um cliente engraçado. Ele é um empresário já com anos e anos e anos disto, e que a semana passada, no âmbito de uma empreitada, estávamos lá com a nossa equipa de empreitadas e de imobiliário, e eu estava na reunião, e tinham chegado as propostas de 3 empreiteiros para lhe fazer uma obra importante, uma coisa muito importante. Estamos a falar de uma coisa muito grande. E ele recebeu 3 propostas, ou eram as 3 propostas finais, já não sei, que estavam ali a ser analisadas, e estava ali a discussão, e havia uma que era substancialmente mais barata que as outras 2. E ele, à partida, eliminou essa. Foi. E eu fiquei, e depois eu perguntei-lhe, mas porquê é que eliminou esta? E ele disse, olha, eliminei por uma questão muito simples. Este preço não é realista, e, portanto, isto vai correr mal na obra. Porque ele vai ter que ganhar dinheiro com a obra. Pois, claro. Portanto, isto vai ser um inferno. Há aqui qualquer coisa que nos está a escapar. Atenção, eu não sou um especialista nessa área, portanto estou-lhe só a reproduzir, mas realmente achei graça, porque é um senhor já com alguma idade, com muita experiência, mas disse, eu não quero ter uma proposta muito barata que não seja realista e que me vai dar problemas a seguir, porque eu não acredito que ele consiga ganhar dinheiro com este preço. E, portanto,
Exatamente. vai ter que ganhar, porque ele também não Exatamente. está aqui para perder dinheiro. Exatamente. É isso. Ou estava desesperado e realmente as coisas iam correr mal, até porque podia insolver a meio da obra, o que é sempre um drama numa obra, se quando um Claro. empreiteiro não termina a obra, não é? Ou abandona a meio. Mas realmente achei, e tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar, que é o Sim. tal win-win Sim. em todas as práticas negociais. Sim. Sem E dúvida. este é um exemplo engraçado. Eu, por acaso, achei graça àquilo. Sim. Isso, na verdade, é um bocadinho. Pá, nós devemos ter, quer dizer, interno dentro da empresa, os incentivos certos para as pessoas conseguirem trabalhar bem. Mas com parceiro e nos negócios é exatamente igual, porque se nós virmos que do outro lado nós estamos a espremer demasiado, das duas, uma, ou ele não volta a trabalhar connosco, ou o trabalho não vai ser bom, ou o resultado vai ser mau, É não é? exatamente isso. Portanto, quer dizer, nós, e estando no mercado, também conseguimos perceber quando é que as coisas estão ou não equilibradas. Quando as coisas não são equilibradas, são demasiado desequilibradas para um lado, eu digo sempre que os negócios têm de ser win-win. Quando não é win-win, alguma coisa vai correr mal, não é? Agora ou no futuro. Portanto, pá, essa decisão, fruto da experiência, mas eu acho que É rigorosamente assim. E não é, pode ser de outra forma. eu também acho que não. Não pode ser de outra forma, porque as pessoas não estão nos negócios para perder dinheiro, nem para. Claro. E há outras coisas que às vezes acham que quando nós. E já assisti a isso várias vezes na minha vida, que foi quase que na negociação, quase que se menospreza a inteligência de quem está do lado de lá. Que Quer dizer, acham que tudo- não, eu é que sou esperto, mas vou. sim, sim. Gente, isso até pode acontecer em determinadas É, situações, mas não é difícil, o não é? caminho, sinceramente, Não é o não é o caminho. caminho. Pá, ainda por cima, quando estamos, quer dizer, lidar a maior parte claro que há negócios mais pequenos que têm outro nível de desembalo. As pessoas de um lado e do outro não têm propriamente as mesmas competências, mas quer dizer, em maior parte dos negócios estamos a falar, praticamente as pessoas estão todas no mesmo ramo, conhecem todas as mesmas pessoas, os advisors são bons de um lado e do outro, e portanto, É quer dizer, evidente. é difícil. Esse é um ponto engraçado que tocou aí e que tem a ver muitas vezes com a sofisticação. Às vezes pronto, nós advogados da M&A conhecemos muito uns aos outros, Claro, não sim, é? É sim. normal, não é? Andamos na. E como é que eu ia dizer isto de uma forma polite? Eh, Se nos aparece um advogado que não está muito habituado a Sim, este tipo já de não. contrato, este tipo de Sim, sim. negociação, este tipo de transação, é uma negociação muitas vezes infernal. É pior, pior, É, porque pior. não está, porque há um tipo de linguagem específica do M&A, Sim, sim, quem está na área claro. percebe, e um tipo de E contratação clausulado. clausulado Exatamente. que se utiliza e que é diferente daqueles contratos mais tradicionais em muitas outras áreas e, Sem portanto, dúvida. às vezes são uma negociação em que aparece uma parte não tão sofisticada, exige do lado do advogado um dispêndio de tempo Muito muitíssimo mesmo. maior normalmente. É curioso. E você nunca apanhou nenhum que nem sequer tivesse contraparte para negociar? Eh, já me aconteceu, mas não gosto nada. Pois eu sei. Eu estou, e normalmente a meio ou passar algum tempo ele percebe e tem que meter um advogado. Tem que meter um advogado porque, Sim. nomeadamente eu no início digo-lhe várias vezes, "Olha, eu não sou o seu advogado." Exato. Porque o Exato. advogado representa, ou é advogado que representa ambas as partes, isso é Claro. possível em determinadas situações, É? Por acaso. em determinadas situações Ah, que não haja conflito de interesses, ok. em que as partes estejam de acordo, em que Hum, não haja nenhum tipo de conflito, depois se houver algum conflito não pode representar nenhuma. Pois, certo. Pronto, portanto, normalmente é Pois, uma situação que eu não gosto, certo. porque eu gosto de ser advogado de uma parte. Claro, claro. E ao ser advogado de uma parte, para que fique claro, eu não sou imparcial, Claro, pois. eu sou parcial. Eu Exatamente. estou a defender o meu cliente. Exatamente. E, portanto, é bom que a outra parte também esteja acompanhada do Sim, seu sim. advogado, que é quem lhe vai defender os seus Claro. interesses. E, portanto, normalmente já me aconteceu, mas não é de longe, é totalmente invulgar e às vezes isso acontece. Já foi há alguns anos, lembro perfeitamente, numa transação pequena em que a outra parte queria poupar É, e, sim. portanto, não meteu advogado no início, mas depois acabou por meter, porque percebeu que se calhar poderia ser mais caro não metendo advogado.
Aliás, há um princípio de vida que só que eu lhe digo já que é sempre bom ter um advogado ao lado. Sim, Portanto, sim, não. é uma Não, coisa sim, 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 sim. muito Não importante. estou, sim, sim, não. Não, mas não precisa me dizer que eu das primeiras aulas que tive em Madrid de Emanei, a primeira coisa que ele disse foi, a primeira coisa que o professor na altura disse, ele tinha já uma firma private equity há muito tempo, trabalhava na Morgan Stanley, e disse: "Pá, a primeira coisa que vocês têm de fazer quando tiverem atrás na Emanei, pá, vão buscar o melhor advogado que houver, pá, o melhor, porque vos garanto, vão se arrepender se não tiverem o melhor advogado, pá, porque vai-vos custar muito mais do que ele custa." Aí isso aí nunca mais esqueci. Gosto desse professor que é amigo dos advogados. Esse sem dúvida. Mas há muita gente, por incrível que pareça, que ainda acha que, pá, que quer poupar nos advogados, pá, que a mim é uma coisa que me faz confusão, porque estamos a falar de negócios, maior parte deles de valores muito avultados, o que quer dizer? O risco de algo não estar favorável para a parte dele é muito maior o prejuízo, quer dizer, o custo não. Tem que estar Tem bem muito bem assessorados. Tem assessorado, que estar bem assessorados. muito bem E assessorado. eu acho que isso é. Acho que hoje em dia as pessoas já têm mais ou Sim, menos consciência disso, de que efetivamente têm que estar bem assessoradas, nomeadamente, mesmo aquelas. Obviamente que quando falamos sim, de empresas sofisticadas e claro. que empresas grandes ou médias, obviamente todas estão assessoradas. Mas eu acho que mesmo às vezes, aqui mesmo aquelas pequenas transações, o chamado pequeno empresário, hoje em dia tem essa consciência. Sim, Agora, se puder pagar sim. 5 em vez de 10 vai Não, pagar 5, não isso é? sempre, não. Isso sempre, não. Não há dúvida nenhuma. E principalmente naqueles que o dinheiro vem mesmo deles e não estão a gerir de outros, aí, E aí de bem, se certeza ele puder absoluta. pagar 5 com a mesma qualidade, Sim, não, porque é que há de pagar 10? isso não há dúvida nenhuma. Então, e agora, a fazer os contratos, isto muito se fala da justiça em Portugal, que é muito lenta e tem estado cada vez mais lenta. Qual é que é a sua opinião sobre esse assunto e o que é que tem visto na prática desde que começou? E o que é que acha que poderíamos fazer aqui para começar a agilizar mais os processos e eles serem mais rápidos? Gonçalo, essa é uma boa pergunta e é uma boa pergunta que dava quase para outro podcast. Exato. Mas tentando sintetizar isso só para ter mais ou menos noção digamos, daquilo que eu efetivamente penso. Portanto, como eu lhe disse, nós na Teles somos uma sociedade totalmente full service, nós estamos em Claro, todas as áreas sim, do direito, trabalhamos todas as áreas com equipas altamente especializadas e temos também uma equipa grande e boa na área de que nós chamamos de litigância sim, e, e é onde mais se sente este problema da justiça, que é certo, nos tribunais. claro. Sim, Portanto, e numa democracia, quando os tribunais não são rápidos, temos um problema grave. claro, Porque, para mim, uma decisão que é tomada num tribunal ao fim de 10 ou 15 anos, seja ela qual for, é uma decisão injusta. claro. Não é razoável que uma pessoa, e eu estou agora, por exemplo, a falar, vamos para os casos mais extremos, num processo de crime, que uma pessoa tenha a sua vida em suspenso durante 15 anos, Sim, porque o tribunal demorou 15 anos a tomar uma decisão. sim, sim. Porque temos mega processos que muitas vezes não permitem que as decisões sejam tomadas mais rápidas. Para que fique claro, nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes juízes, nós temos um excelente Ministério Público muitas vezes. Também, Claro, obviamente, como em todas as classes, claro, há uns melhores claro. e outros piores. Certo. Mas o problema aqui é um problema do sistema, na minha opinião. Nós temos que mudar coisas no sistema. Nós não podemos, nem é admissível, por exemplo, esta mediatização que temos hoje em dia. Eu com isto não estou a dizer eh, que efetivamente as coisas não tenham que ter publicidade. Claro Certo. que tem que ter publicidade, é importante numa democracia haver esta publicidade. Agora, este julgamento permanente das pessoas em praça pública, eu acho que isto é de uma violência enorme. Claro. E esta falta, muitas vezes, eu não tenho problema de dizer o que vou dizer, muitas vezes, de alguns jornalistas, de pura e simplesmente não terem o maior pequeno crivo sobre aquilo que vão publicar,
fazem quase. Eu vi no outro dia uma expressão, eu não sei se não foi do Pedro Pinto da SIC, se não foi, peço desculpa, mas foi alguém que disse uma expressão que era mais ou menos os jornalistas são quase estafetas que recebem uma informação do tribunal e publicam-na tal como está, É, sem ali nenhum crivo, sem. E sim, a verdade é que há ali uma responsabilidade inerente. Eu percebo também isto, há um problema de fundo nisto, que são as audiências claro, e as publicidades. claro. Sim, sim. Porque o jornalismo vive de audiências Sim, e sim, vive da publicidade. sim, sim. Portanto, quanto mais mediática, quanto mais bombástica for a notícia, o exclusivo e as últimas horas e os alertas, Sem dúvida. Mas, mais yeah, audiência vai ter e mais publicidade vai ter. sem dúvida. Mas eu, sinceramente, Gonçalo, é uma questão que me preocupa muito, é este, este quase linchamento permanente em praça pública, muitas Claro. vezes de pessoas honradas, de pessoas que não cometeram ilícitos e muitas vezes vêm-se a saber mais tarde, vêm a ser absolvidas, mas a Sim, sim. absolvição vem 3 ou 4 ou 5 anos Sem depois. dúvida, sem Entretanto, falou-se durante 4 ou 5 anos dúvida. permanente isto na televisão. Eh, Esse, A mim, os que me preocupam são os inocentes, não é? claro, sim, claro. Mas mesmo que não sejam, eu diria, mesmo que não sejam inocentes, quer dizer, se eles eventualmente se arrependerem e quiserem voltar a tentar ter uma vida, é É muito difícil. difícil, não é? Há uma mediatização O estrago enorme. já está Eu feito. acho que é uma reflexão uma reflexão séria que tem verdadeiramente que ter que ser feita é disto que se está a passar, são linchamentos permanentes de pessoas numa base quase diária sem haver o devido crivo que tem que haver em determinadas situações. Eu acho que os nossos jornalistas não podem pura e simplesmente eh, pensar nas manchetes Sim. e, e não pensar muitas vezes na. Mas é difícil porque é o que, Eu é o que sei que é dá, é o que difícil. dá, é o que dá audiência, não é? Ainda no Yeah. outro dia estávamos a ver, estava a ver um vídeo, quando foi aquela questão dos fogos na Califórnia. Houve um tipo que publicou a dizer que os bombeiros já tinham chamado os bombeiros e os bombeiros ainda não tinham chegado à Califórnia. Esse vídeo teve 1 milhão e tal de visualizações. Depois, afinal, aquilo era mentira e os bombeiros já lá estavam. Ele publicou um vídeo a pedir desculpa a dizer que os bombeiros já lá estavam. Esse vídeo só teve 10 mil visualizações, não é? Portanto, o que É dá. mal está feito. E o que dá audiência, o que dá visibilidade às notícias, a maior parte das vezes são as coisas más, não é? Eu também conheço outro jornalista que me dizia, pá, eu só faço notícia se for pelo menos 2 mortos, um morto não é notícia. Não é? Quer dizer, portanto, a maior parte das coisas, as coisas boas, dão pouca visibilidade, o que dá visibilidade é a desgraça, e se calhar a maior parte da desgraça é muito exagerada exatamente por causa disso. Não há mais pequena dúvida. E é o que vende, e é o sistema que é assim, porque enquanto que a nossa comunicação social viver da publicidade e a publicidade for paga em função das audiências, não há Exato. volta a dar em relação a isto. Portanto, agora que isto exige uma reflexão, exige, que obviamente que as coisas tem que haver uma transparência enorme sobre o papel do jornalismo é esse, É, é dar transparência àquilo que se está a acontecer na nossa sociedade. é, Portanto, a comunicação social é absolutamente fundamental e nós temos excelentes sim, sem jornalistas, dúvida. do melhor que existe, do melhor que existe, eu conheço bastante e são do melhor que existe. Agora, para mim o problema está no sistema. Sim. O sistema, forma como isto está montada, esta concorrência desenfreada que muitas vezes é necessária para a própria sobrevivência económica das instituições, É, é isso que eu acho que tem que ter uma reflexão profunda. sim, sem dúvida. E há pouco falava dos mentores que teve na sua vida, o Teles Abreu, o Carlos Lucena. Quais é que acham que foi os princípios fundamentais que eles lhe passaram que ainda hoje o guiam na sua vida profissional? Essa é uma pergunta relativamente fácil de responder, ao contrário de outras. Quer um, quer outro, e curiosamente o Carlos Lucena foi estagiário do Luís Teles Abreu. Ah, foi? Ok. Portanto, tenho essa curiosidade. São aqueles valores que hoje pautam a Teles, que é muita qualidade no serviço que prestamos ao cliente, sempre, sempre, sempre com grande lealdade e grande cumprimento dos valores éticos e deontológicos.
Eu digo sempre isso aos miúdos do nosso escritório. Se nós na Teles continuamos a ser como fomos até hoje, com muita qualidade, sempre estudar, 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 formar, 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 e sempre no cumprimento dos valores éticos e deontológicos, nós temos bons advogados. Sim. E foi sempre isso que o Luís e o Carlos me passaram e que eu agora como Managing Partner e os meus restantes sócios tentamos passar às gerações mais novas, por forma a manter aquilo que nós falamos muito e que eu disse no início desta conversa, que é o nosso ADN. Sim. Existe um ADN Teles, eu não tenho dúvida disso. Sim. E portanto esse ADN Teles tem que ser preservado. É um bocadinho aquilo que digo muitas vezes, que é, temos um legado, temos uma sociedade que vem de um escritório com quase 90 anos e temos que utilizar esse legado, tudo que aprendemos e olhar para o futuro. Sim, sem dúvida. Eu acho que efetivamente isso é uma visão que tem de ser mantida e as empresas que têm perseverado no tempo têm tido muito essa visão que é fazer bem o que foi feito até aqui, não desprezar o passado, aliás, apoiar-se nele para tomar as decisões futuras, não é? Porque a história repete-se constantemente, não é? Portanto, tendo as bases fundamentais certas e olhando para o passado, olhando para os princípios do fundador para tomar decisões futuras, é o que guia as empresas a passarem de geração em geração, e não só olhar para o futuro, porque o passado da empresa é que levou a empresa até aqui, não é? Portanto, Sem dúvida. eu acho que Exatamente, é o legado a pensar no futuro. exatamente, Não é? acho que isso é Pensando sempre olhar para a crítico, frente, como é fundamental, claro, temos que pensar no futuro, mas sempre aprendendo e respeitando, que acho que é uma coisa muito importante, claro, respeitar o legado que nos foi deixado. claro, sem dúvida. E agora aqui, última pergunta, para acabar aqui o podcast. Se pudesse dar um conselho, número um, sobre a sua experiência em contratos de M&A e nesta negociação a um cliente, qual é que seria? Na prática, qual é que é a sua recomendação número um quando estão a negociar este tipo de contratos? A minha recomendação número um é perceber o cliente. Vamos um exemplo. Se é um cliente que eu já conheço, eu já sei os riscos que ele quer tomar, já sei Claro, o que ele pensa sobre o negócio. Mas vamos para o cliente que eu não conheço, claro. ou que não conheço tão bem. A primeira questão é absolutamente perceber o cliente, Uhum, saber aquilo que ele efetivamente pretende, saber efetivamente qual é, por exemplo, em termos de valor da transação, claro. aquilo que para ele é o valor Uhum, que ele pretende pela transação, quais são os riscos que ele pretende assumir. Por exemplo, há, há clientes, e eu até lhe dou um exemplo concreto. Nós, quando fazemos uma operação de M&A, o Gonçalo conhece bem e percebe bem o que eu estou a dizer, nós muitas vezes vamos pensar do lado do vendedor. O vendedor vende, mas pode ficar responsável claro, pelo passado da empresa durante um exatamente, determinado período de tempo. exatamente. É muito importante nós explicar ao cliente, Claro, nós explicarmos ao cliente que nessa situação qual é o limite de tempo que nós entendemos que é razoável, qual é o limite de valor que se entende que é razoável, perceber se ele está disposto a assumir estes riscos, que ele perceba bem a transação, nomeadamente para um cliente menos sofisticado. claro, Isso é absolutamente fundamental, porque é ele que vai fazer o negócio, é ele que vai assinar no final, é exatamente, ele que vai correr os riscos. exatamente. Portanto, e a decisão final tem que ser dele. E uma das coisas que às vezes acontece, e já me aconteceu, foi ter clientes que querem assumir mais riscos do que aqueles que eu acho que são razoáveis. Certo, E certo. isso às vezes coloca-nos ali numa posição que não é uma posição agradável. Obviamente que a decisão final é do cliente. Claro, Eh, sem e dúvida. portanto, se ele está disposto a correr os mais riscos que aqueles que eu acho que são razoáveis, para mim é uma coisa que é absolutamente fundamental, é que ele perceba bem quais são os riscos. Sem dúvida. E no final a decisão é dele. Sim, sim. Eu às vezes vou até ao final a tentar inverter a posição e felizmente também a parte das vezes consigo. Exato. Mas no final é muito importante o cliente confiar muito em nós, confiar muito neste caso na Teles, confiar muito no seu advogado, o advogado explicar bem ao cliente tudo aquilo que está em causa nesta transação, por forma a que ele possa tomar uma decisão muito informada
e de preferência, como eu disse há pouco, são as que eu mais gosto, em que o cliente fechou com a transação nesse dia, vai dormir e tem uma noite tranquila, Sem dúvida, porque realmente se sente muito confortável, sem dúvida. quer com o seu advogado, quer com a sua transação. Sim. Eu acho que sem dúvida o cliente perceber efetivamente, porque muitas vezes eles até dizem que percebem, mas depois vai-se um bocadinho mais a fundo, mas não perceberam bem o cerne da questão. E portanto, explicar de forma se calhar não tão técnica e de forma, acho que muitas das grandes vantagens que, na verdade, que o Francisco fala bem, é que conseguir explicar de forma eh, como se fosse para um, um jovem, não é? Que nunca teve naquela situação e trocar aquilo por miúdos, porque muitas vezes estamos a meio e estamos a usar palavras muito técnicas e as pessoas não entendem o Não cerne adianta. da questão. Um cliente que não está habituado, como acontece muitas Sim, vezes, é a transação da sua exatamente, vida, é exatamente. fundamental. Sim, sim, é Ele crítico. sabe fazer, sabe produzir, não é? Se Exatamente, for uma indústria, exa produz exatamente. fantasticamente. Eu também não sei produzir o que ele Claro, exato, produz. exatamente. Portanto, cada um à sua área. Sim, E sim. para mim, Gonçalo, não sei ser advogado de outra forma, foi assim que eu fui ensinado na Teles e é assim que a Teles funciona. O cliente tem que perceber bem o que está a fazer, Exatamente. tem que perceber bem os riscos inerentes e tomar a decisão. E Sim. perceber, fazer as perguntas todas, se é preciso ficarmos ali 5 horas, é o Seja. tempo que for necessário. Porque muitas das vezes, não estou a falar das grandes instituições nem dos grandes fundos, estou a falar do cliente empresário, muitas vezes é a transação da sua vida. Claro, E, exatamente. portanto, é a vida do cliente que está ali em causa. Sem dúvida. Para É, nós é mais uma transação, muitas sim, vezes. sim, Para o cliente é a vida dele. E, exatamente. portanto, o que eu digo muitas vezes na tela e fazemos sempre é, temos sempre que pensar. Isto, a maior parte das vezes, é a vida do cliente. Sem dúvida. Portanto, para nós é uma transação. Para o cliente pode ser a vida dele. Francisco, obrigadíssimo por ter vindo. E eu é que agradeço. Eu é que agradeço.